Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. É noite de Halloween. Não tem noite melhor para continuar nossa história. Era 31 de dezembro, quando as palmas das mãos do padre Mancuso começaram a sangrar. Ele chamou novamente o médico, porque as feridas cresciam e agora tinham chegado à parte superior da mão. O médico disse que só podia ser estresse. Então receitou antibióticos, calmantes e uma solução para lavar as mãos e aliviar a dor. Com tantos problemas, ele deixou um pouco de lado a preocupação com os LUTs. E poucos dias depois percebeu que as mãos já não sangravam mais. Se olhou no espelho e levou aquele susto. Viu olheiras fundas e uma palidez que mais parecia de um defunto. Nessa hora o telefone tocou. Só que do outro lado, só estática. Mal sabia ele que os LUTs estavam também passando pelo inferno. Com as mãos quase recuperadas e já voltando a seus afazeres, ele resolveu ligar novamente para George. Mas novamente conseguiu falar pouco, apenas ouviu que George implorava para que ele voltasse a benzer a casa. E a sua intenção de fato era ir. Mas novamente, estalos e estática cortaram a conversa. E quando colocou o fone no gancho, suas mãos voltaram a doer. E nessa hora, o padre percebeu que poderia estar lidando com algo perigoso e que tinha a ver com a casa de Amityville. Ele chorou de desespero e disse que lá ele não voltaria nunca mais. Ainda assim, resolveu benzer a casa à distância, rezando uma missa votiva. Mas deu muito errado, mais uma vez. Quando chegou em seus aposentos na casa paroquial, sentiu, logo abrir a porta, um cheiro horroroso de fezes humanas. Em poucos segundos, o cheiro tomou conta de tudo, estava difícil até respirar. Mesmo verificando fossas, o banheiro, arregaçando as janelas, nada, não foi encontrada a causa. E para piorar, toda a casa paroquial estava impregnada com o mesmo cheiro. A coisa estava tão insuportável que os padres precisaram acender incenso o tempo todo e manter todas as portas e janelas abertas, mesmo no inverno rigoroso. E nem assim o cheiro ia embora. E muitos foram obrigados a deixarem seus quartos. Pensando melhor sobre o assunto, o padre se lembrou de que o cheiro teria começado exatamente quando rezava a missa para os LUTs. Ele não tinha se especializado em demonologia, nem se interessava muito pelo assunto, mas sabia muito bem que cheiro de fezes humanas tem a ver com presença demoníaca. Não só apenas o cheiro era sinal de que a manifestação estava se espalhando também para os mais próximos a ele. Certa tarde, sem nenhum motivo, o padre foi atacado com palavras pelo seu melhor amigo de anos. Do nada começou a xingá-lo, a ofendê-lo, e a amizade dos dois nunca mais foi a mesma. Depois disso, o padre resolveu se afastar um pouco de tudo, indo passar alguns dias na casa da mãe. Conseguiu dormir bem pela primeira vez em muitos dias. Estava sem febre e com as mãos melhorando. E ao ligar para a casa paroquial, soube que o mau cheiro tinha sumido e que havia um recado de George Lutz. De volta à casa paroquial, resolveu ligar de volta. Só aí conseguiu saber que não apenas ele, mas a família do amigo também sofria com os ataques demoníacos. A ligação, claro, foi novamente cortada por estática e gemidos, mas ele tinha ouvido o suficiente para saber que a coisa era bem séria e até se sentiu envergonhado por sua covardia e decidiu que iria enfrentar, o que quer que fosse, e ir até a casa. Mas nessa hora, suas mãos voltaram a doer e a sangrar, e ele teve muito medo. Preocupado, resolveu levar o caso aos seus superiores, que cogitaram várias possibilidades, desde insanidade por parte dos LUTs, até mesmo fenômenos parapsicológicos, não descartando, claro, ação de demônios. Então indicaram um grupo de parapsicólogos, investigadores paranormais, pedindo ao padre que os recomendasse a George Lutz. Mas antes de qualquer providência, precisariam investigar a causa.
iriam ajudar desde que o padre prometesse não voltar a Ocean Avenue, já que isso estava claramente afetando sua saúde. Ele só poderia falar com os Lutz pelo telefone. Imediatamente, o padre ligou para George, passando o contato dos investigadores e insistindo muito para que os procurasse, e repassando também o conselho dos seus superiores para que eles deixassem a casa o quanto antes. E naquela mesma noite, o amigo do padre, aquele que o ajudou na estrada dias antes, telefonou, dizendo que recebera uma estranha ligação de uma voz assustadora que mandava o padre não voltar mais a Amityville. E aí, se George queria deixar o padre realmente muito pé da vida, ele conseguiu, quando disse que tinha pego na biblioteca um livro sobre demônios e bruxaria, que o leu inteiro e que ainda tinha chamado uma médium para olhar a casa. Assim que desligou o telefone, o padre cogitou por um momento a ideia de esquecer as recomendações e voltar a Amityville. Mas rapidinho lembrou que também era alvo dos demônios, quando começou a tremer e a espirrar. E aí viu que seu nariz estava sangrando. A gripe tinha voltado. Novamente de cama, com febre, ele ainda tentou comunicar com seus superiores a fim de pedir que fossem à casa, mas eles ainda estavam em dúvida do que poderia ser e preferiram continuar investigando. E para piorar, o parapsicólogo que George chamou também estava doente e não poderia ir. Quando ligou novamente, George estava desesperado porque as coisas tinham saído do controle e ele temia pela vida da família. E dessa vez, o padre ordenou que saíssem da casa imediatamente. Às 7 horas da manhã do dia 14 de janeiro de 1976, finalmente, os Lutz conseguiram deixar a casa. E exatamente na mesma hora em que o padre decidiu sair da cidade e ir passar uns tempos em São Francisco. Mas antes ele conseguiu saber que a família estava em segurança, bem longe de Amityville. Já em outra cidade, a saúde do padre Mancuso foi gradualmente melhorando e suas aflições desaparecendo. Mas com os Lutz, a coisa não foi assim tão simples. Após deixarem a casa, eles foram para a casa da mãe de Cat, onde acreditavam estar salvos. Mas certa noite acordaram levitando alguns metros da cama, e quando conseguiram descer, correram para a escada e viram a mesma entidade gigante, de capuz branco e sem rosto, que viram na casa no dia em que fugiram. Depois que a história foi lançada em livro, em filme, até mesmo a justiça entrou no meio, porque começaram a falar que nada daquilo tinha acontecido, que Frank Mancuso era o nome fictício para outro padre e que nada teria acontecido a ele também, ele só teria ido benzer a casa. Talvez, porque tudo isso implicou na destruição da vida dos Lutz, que saíram da história muito endividados, eles saíram totalmente arruinados, psicologicamente, financeiramente. Eles não conseguiram mais emprego, tudo desmoronou na vida deles. Talvez tenham dito que foi mentira, para ver se conseguiam vender ou se livrar da casa com um prejuízo um pouco menor. E o autor do livro teria sido processado. Mas a gente sabe que não é bem isso que os vizinhos e tantas outras testemunhas dizem. É Halloween. Aproveitei bastante a noite, com bastante travessura e com bastante pedidos de coisa boa para mais um ano. Até o próximo Halloween. Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Boa noite. Não vão dormir.